Vamos iniciar então esse tempo agora dedicado à palavra de Deus com oração. Aí onde você está, abaixe sua cabeça e vamos orar. Ó nosso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, eu te peço, meu Pai, que o Senhor ajude a cada um aqui nesta noite, para que nesse momento as nossas preocupações, aquilo que de alguma forma tem trazido algum peso, alguma agitação ao nosso coração, não venha de forma nenhuma, ó Deus, ser um empecilho para que nos impeça de estarmos atentos ao que a Tua palavra tem a nos ensinar esta noite. Seja alegria, seja tristeza, o que quer que seja, Deus, que nada venha nos impedir de estarmos com os nossos ouvidos bem atentos à Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, me ajude a falar do Senhor para os meus irmãos e para aqueles que nos visitam. Assim eu te oro, em nome de Cristo. Amém. Continuando a nossa maratona, acompanhando a série Nos Passos de Abraão, vamos abrir nossas Bíblias de novo em Gênesis capítulo 18, vamos ler dos versículos 1 a 15. Gênesis 18, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Gênesis 18, do versículo 1 ao versículo 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore. E eles comeram. Então, versículo 9, então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. O título do nosso último episódio, na semana passada, foi Deus visita a Abraão. E naquele episódio nós destacamos 2 lições. A primeira dela, que o Senhor busca aprofundar a comunhão com seus servos. Nós observamos como Yahweh, o Deus transcendente, ele assumiu a forma física de homem e visitou seu servo e também amigo aqui, Abraão. Nós vimos que, apesar da sua grandeza, da sua independência e de nada precisar da criação, Deus se faz presente e ativo nela. Nós vimos que, além de Deus ser transcendente, ele também é imanente.
e a maior demonstração disso, da imanência de Deus, é a sua interação com o homem. Deus busca aprofundar a comunhão com seus servos. E por meio de Jesus Cristo, que é o Deus que se fez homem para sempre, Deus está buscando adoradores, está buscando servos para desfrutar da comunhão com Ele. E aqui nós temos Abraão tendo esse privilégio de ser visitado pelo próprio Deus. Outra lição que destacamos, agora olhando para Abraão, para a sua hospitalidade a essa visita nobre, nós aprendemos que o servo do Senhor aproveita bem a oportunidade de servi-lo. O servo do Senhor aproveita bem a oportunidade de servi-lo. E aí nós aprendemos várias coisas com Abraão. Nós aprendemos atitudes indispensáveis para servirmos nossos irmãos, como respeito, humildade, diligência. Aprendemos como ser hospitaleiros, tendo disposição para servir, deixando claro para aquele a quem nós vamos hospedar que não é nenhum incômodo, que não vai ser pesado para nós. Oferecer o melhor e em abundância, fazer tudo com prazer e diligência e estar disposto a fazer mais. E também aprendemos como servir ao Senhor, quando se trata de servirmos em prol do reino de Deus, de nos envolvermos na evangelização ou em alguma atividade em prol da edificação dos nossos irmãos, nós temos que eliminar as desculpas, sermos diligentes, fazermos o melhor, o empenho, e quando terminar, continuarmos à disposição, prontos para a próxima, prontos a fazermos mais. E aí, caso você não esteve aqui na última semana e perdeu o último episódio, caso você tenha perdido a última pregação, você pode acessar lá o canal da igreja no YouTube ou no Spotify e acompanhar com mais detalhes aí como foi essa visita de Deus a Abraão. O nosso episódio de hoje é ainda a continuação dessa visita de Deus a Abraão. O nosso último estudo foi até o versículo 8. Hoje nós daremos continuidade do versículo 9 a 15. Até o versículo 8, como eu disse, nós observamos essa atitude de Deus de vir até o seu servo, esse Deus independente, veio até o seu servo, fez uma visita a ele, sentou-se lá na casa dele, comeu do banquete que o seu servo Abraão preparou, e agora na segunda parte desse texto, nos é mostrado sobre o que eles conversaram. E nessa conversa, juntamente com Abraão, nós aprendemos mais sobre Deus. Abraão, desde que ele tinha saído lá da terra que Deus o chamou, ele tem crescido no conhecimento de Deus, tem crescido espiritualmente, tem crescido na comunhão com Deus, porque ele tem aprendido mais sobre Deus, através dos momentos que Deus apareceu a ele, de visões, através das promessas, das intervenções, dos momentos em que Deus teve que corrigi-lo, do testemunho de outros. Abraão tem aprendido mais e mais sobre Deus. E agora ele tem essa oportunidade única de Deus estar ali na sua casa, com essa oportunidade de conversar com ele. Imagine que você foi convidado para participar daquele momento ali também. Você está na casa de Abraão, na verdade, à frente da tenda dele, debaixo da sombra daquele carvalho, e você pode ver ali aqueles 3 homens, um é Deus e os outros são anjos, e eles estão comendo e conversando com Abraão, e aí você fica atento, porque quando Deus quer falar, você quer estar pronto para fazer algumas anotações sobre o que você pode aprender mais desse Deus. Assim como Deus quer aprofundar a comunhão com o seu servo, também os seus servos querem aprofundar a comunhão com ele. E aí você, como servo de Deus, como serva de Deus, você está atento sobre o que mais eu posso aprender sobre Deus, para aprender a se relacionar melhor com ele. Então, que verdades poderíamos aprender de Deus aqui? Quais as verdades que podemos perceber nesse texto sobre o nosso Deus?
Como eu disse, o tema do estudo passado tinha sido Deus visita a Abraão, e esse título foi porque nós focamos mais nessa atitude de Deus ter descido ao nível do seu servo para então ter comunhão com ele, e também focamos nesse serviço de hospitalidade de Abraão a Deus. O tema do episódio de hoje é um pouco parecido, mas com um detalhe. O anterior tinha sido Deus visita Abraão. O de hoje é o Deus que visitou Abraão. E a razão desse tema, o Deus que visitou Abraão, é porque nós vamos focar mais em Deus, em verdades que nos mostram como Ele é. Então imagina que estamos à sombra daquele carvalho, juntamente com Abraão, prontos a aprender mais sobre Deus e poder aprofundarmos a nossa comunhão com Ele. O que vamos aprender sobre Deus? Pelo menos 3 verdades nós aprendemos aqui sobre Deus, não são as únicas, há mais do que essas, mas quero destacar pelo menos essas 3. Uma primeira verdade sobre Deus é que Deus planejou o nosso futuro. Deus planejou o nosso futuro. Versículo 9, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. E aqui a gente poderia já comentar várias coisas. Aqui Deus não está sem saber de fato onde ela está. Essa é uma pergunta retórica também. Mas indo para o versículo 10, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. O texto diz que um deles falou isso, mas pelo desenrolar aí dos versículos seguintes, nós vamos entender que o que falou aqui de fato foi o Senhor, e ele diz, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. No versículo 14, vai repetir de novo, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Deus planejou o nosso futuro. Inicialmente, o título que eu tinha pensado para essa primeira verdade sobre Deus era Deus conhece o futuro. Isso é verdade. Deus conhece o futuro, o nosso futuro. Afinal, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas eu quero aqui evitar o erro de alguns de pensar que Deus, Ele está dizendo aqui para Abraão, daqui a 1 ano eu vou vir, vocês vão ter um filho, porque Deus estaria sabendo disso, porque Deus resolveu avançar um pouco mais, passar as páginas aqui da história da vida de Abraão, e aí ele encontrou essa página que daqui a 1 ano Abraão teria um filho. Ou que ele estava vendo o filme da vida de Abraão, e aí ele resolveu passar rapidamente algumas cenas, e aí ele viu que depois de 1 ano eles teriam um filho. E aí porque Deus deu essa espiadinha lá no futuro, agora ele podia chegar aqui para Abraão e dizer, Abraão, eu usei a minha onisciência, e eu vi que daqui a 1 ano vai acontecer uma coisa boa com vocês. Eu não sei como isso vai ser possível, mas daqui a 1 ano vocês vão ter um filho. Como diz o narrador de futebol, não é assim. Não é que Deus conhece o futuro porque Ele é capaz de olhar os eventos que ainda vão acontecer. É mais do que isso. Sim, Ele sabe, Ele é capaz de olhar assim o que vai acontecer. Mas é mais do que isso. Os eventos futuros são planejados por Deus. Eles acontecerão porque Deus determinou que eles acontecessem. Hoje foi o futuro de ontem. E o dia de hoje existiu, os eventos que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer hoje, no mundo e na sua vida em particular, esses eventos eles vão acontecer, estão acontecendo, porque Deus planejou que eles acontecessem. No caso do nascimento do filho de Abraão, que seria daqui
a um ano, seguindo o nosso texto, é muito claro, fica claro, que ele iria acontecer porque Deus o faria acontecer. E aí você pode perceber que para Abraão e para Sara, essa ideia de ter um filho era algo improvável, impossível. Olha aí o versículo 12, depois do Senhor ter dito, no versículo 10, que Sara daria à luz daqui a um ano. O narrador, no versículo 11, nos passa essa informação. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, né? Ela não tinha mais aquele ciclo menstrual mais. E aí, diante disso, versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, ainda terei prazer? E para ela essa pergunta era uma pergunta retórica, ela tinha a resposta. Não, nós já estamos velhos, isso não vai acontecer, de nós termos mais um filho. E essa foi a reação de Abraão também, na última visita que Deus tinha feito a ele, no capítulo 17, versículos 16 e 17, quando Deus, falando acerca de Sara, diz, versículo 17 e 16, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Versículo 17, então se prostrou Abraão o rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E esse questionamento que ele faz consigo mesmo, ele também tem a resposta. Não vai acontecer isso. Nós não vamos ter um filho. A minha esposa, Sara, já velha, não vai ter um filho. E aí ele diz, Deus deve estar equivocado. E aí ele tem, nos versículos seguintes, uma sugestão para Deus, que essa promessa de uma descendência, de nações que viriam dele, que fosse através do filho que ele já tinha com a sua serva, Ismael. Então, Abraão e Sara, olhando para a condição física deles, de velhice e de esterilidade da Sara, eles entendiam que isso jamais iria acontecer, de daqui a um ano eles terem um filho. Mas Deus faria acontecer. Ele planejou que aconteceria. Então Deus, ele é muito categórico aqui, diante dessa manifestação de incredulidade. No versículo 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? E essa é uma pergunta retórica que Deus também está fazendo, e a resposta é não, para o Senhor não há nada difícil demais, e aí ele garante, daqui a um ano, eu voltarei, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E não é só porque ele sabia do futuro, é porque ele faria o futuro acontecer. Esse conhecimento de Deus acerca do futuro não é um conhecimento de quem apenas tem as informações, não é que Deus saiba de todas as coisas, porque ele pegou o grande livro da história, leu página por página, e agora ele sabe de todas as coisas que vão acontecer, sabe o que já aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, e sabe tintim por tintim do que vai acontecer no futuro, porque ele está bem informado. Porque ele olhou para o futuro e gravou todas essas informações na sua mente. Não é isso. A questão é que o próprio Deus, não é que ele leu, viu o futuro, é que ele escreveu essa história passada, presente e futuro. O conhecimento de Deus, ele é intencional. Quando nós dizemos que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, nós podemos ter em mente também que o conhecimento dele é intencional. Ele sabe o que vai acontecer porque ele intenciona, ele planeja, ele determina o que vai acontecer. O que acontece, os eventos que vão acontecendo, na verdade,
é sendo executado aquilo que Deus intencionou, que Ele determinou que acontecesse. Ele anuncia o futuro, não como um espertinho que já assistiu todo o filme, agora ele está dando alguns spoilers do que vai acontecer mais à frente. Não é isso. Ele é o autor de todo o roteiro do filme. Abra sua Bíblia aí em Isaías, profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, versículo 9. Eis que as minhas primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Aqui nesse versículo não está claro que Deus está anunciando algo que vai acontecer porque Ele determinou, mas pelo menos está enfatizando que Deus, Ele sabe sim o que vai acontecer e que Ele pode, se Ele quiser, até comunicar com antecedência o que vai acontecer. E Ele faz isso sem receio de que as coisas possam se mudar, possam ocorrer de uma maneira diferente do que Ele já viu, que vai ter algum evento que alguém tomou alguma decisão, que aí a história tomou um outro rumo que não era aquela que ele tinha visto anteriormente. Não, Deus não tem medo, receio de dizer o que vai acontecer. Isso nos dá a segurança de que Ele é soberano sobre a história. Capítulo 43, a partir do versículo 9, Isaías 43, 9, ele diz: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Veja bem o que diz o versículo 12. Eu anunciei a salvação, na ideia de que ele tinha predito a salvação que iria acontecer, e ele diz: realizei-a. Aquilo que ele predisse, ele executou. O futuro que ele tinha falado que iria acontecer, aconteceu, porque o próprio Deus executou. No capítulo 44, versículo 7, diz: quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Deus está aqui desafiando. Se existe um outro Deus, como Ele, capaz de dizer o que vai acontecer no futuro, pois diga. E não existe, porque não existe um outro ser que tem escrito a história, determinado a história, apenas este Deus. E ainda, capítulo 46, versículo 10, Isaías 46 e 10. Vou ler o versículo 9 também. Lembrai-vos disto e tende ânimo, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E aí ele vai dizer qual é o diferencial dele, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E aqui está muito claro, que essas coisas que Deus anuncia que vai acontecer, é na verdade o seu conselho, a sua vontade. E essas coisas que ela anuncia que vai acontecer, vai permanecer de pé, vai se cumprir. Ele vai
executar aquilo que ele diz. Deus, na verdade, prediz o que ele quer que aconteça e vai acontecer. Deus planejou toda a macrohistória, a história do mundo como um todo, como também ele planejou a microhistória, a história de um indivíduo. Deus planejou a sua história. Lá no Salmo 139, versículo 16, o salmista disse, falando para Deus: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus planejando a história de um indivíduo. Por causa disso, de ser Deus aquele que planejou e que gerencia os eventos em nossa vida, irmãos, não precisamos nos desesperarmos por causa dos sofrimentos e tribulações do presente. Não é que os sofrimentos não sejam sofrimentos, não é que as dores não doem, sofremos, doemos, mas sabendo que Deus planejou e que é Ele que gerencia os eventos em nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento e tribulação, não precisamos nos desesperarmos. Pelo contrário, nosso coração pode ser fortalecido com aquela certeza de Paulo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não precisamos, então, andar ansiosos, inquietos, perturbados, trazendo sobre nós doenças externas, internas, porque estamos focando demais a nossa atenção e o nosso coração nas dificuldades ou nos bens que nós desejamos, à medida que nós estamos nos distanciando de Deus, não confiando no cuidado dele, não. Porque ele planejou e gerencia a nossa vida, podemos, mesmo em meio às dificuldades, continuar buscando, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus 6. Sim, parece que a gente não tem o que comer amanhã, parece que não temos o que vestir amanhã, não estou certo se amanhã, eu não tenho ainda a roupa de amanhã ou a comida de amanhã. Não se inquiete por causa disso, Jesus Cristo disse. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não é preciso diminuirmos nossa dedicação a Deus, porque precisamos de um segundo emprego, de uma maior dedicação ao trabalho, para então podermos ter nossas necessidades supridas. Não temos que omitir nossas contribuições para podermos desviá-las para alguma necessidade ou projeto pessoal. O Deus que planejou, que gerencia a nossa vida, é, como Jesus disse, o nosso Pai Celeste. E se Ele sustenta as aves do céu, será que não nos sustentará? Se nós duvidamos que Ele vai nos sustentar, Jesus Cristo nos chama de homens de pequena fé. O Deus que planejou gerenciar a nossa vida sabe o quanto de comida precisamos, sabe de quais roupas e calçados precisamos, sabe dos boletos e de contas que temos para pagar. Nosso Pai Celeste, que planejou gerenciar a nossa vida, sabe o que necessitamos. Se temos por lutas passadas, aquelas temíveis, cruéis, confie que Deus está cuidando de tudo e usando isso para o seu bem. Ele planejou o seu passado, o dia de hoje, o seu presente e também o seu futuro. Não se afaste de Deus, não negligencie as responsabilidades espirituais por causa das necessidades, por causa das tribulações, por causa dos sofrimentos. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus Cristo prometeu, essas outras coisas serão acrescentadas. Deixe-me citar de novo Romanos 8, 28,
Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é que nós estamos na expectativa de que vamos ter um final feliz, nós estamos torcendo para que no final as coisas possam dar certo, não é isso. Nós temos certeza, nós sabemos que vai terminar bem para os servos de Deus. Porque sabemos, temos certeza, que Deus conhece o nosso futuro, ou seja, sabemos que Deus intenciona, planeja, determina o nosso futuro. Deus planejou o nosso futuro. E no exemplo aqui de Abraão, voltando para Gênesis 18, nós que já conhecemos a história um pouco à frente, sabemos o que aconteceu. Todas as coisas cooperaram para que depois de um ano, no capítulo 21, aquele filho prometido nascesse. Deus realizou o que prometeu. Deus realizou o que prometeu. E Ele fará o mesmo em nossa vida. A segunda verdade que nós aprendemos sobre nosso Deus aqui em Gênesis 18, primeiro que Deus planejou nosso futuro. Segundo, Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Nesta cena, aqui a partir do versículo 9, nós vemos que Deus, escute bem isso, Deus ouviu os pensamentos de Sara. Deus ouviu os pensamentos de Sara. Diante das palavras de Deus aí no versículo 10, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E aí o versículo diz que Sara estava lá escondida, ou ali, em algum canto ali, escutando o que tinha sido dito. E aí a reação dela no versículo 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? E este pensamento oculto de Abraão, oculto de qualquer dos homens, este pensamento de Sara foi ouvido pelo Senhor em alto e bom som. Tanto é que no versículo 13, imediatamente disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Irmãos, nós não podemos deixar que essa verdade passe despercebida. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos, os nossos anseios, os nossos desejos. Nós costumamos dizer que o coração dos outros não é terra que ninguém anda, alguma coisa assim parecida. Isso é verdade em parte. Nós, de fato, não conhecemos o coração dos outros, não conhecemos de forma profunda o coração dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Podemos até, em certas situações, termos noção do que se passa no coração ou da motivação de algumas pessoas por conta das ações, por conta das palavras. O nosso coração, ele não se esconde, de alguma maneira ele vai ser manifesto, ele é refletido em nossas ações e palavras. Jesus Cristo disse lá em Marcos 7, 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todas estas coisas, todos estes males, Jesus diz, vem de dentro do coração. Então, nestas ações, nestas manifestações aí, o homem está manifestando o seu coração. E aí é que, nesses momentos, é que nós percebemos o que se passa no coração de alguém. Agora,
Deus, ele não passa a conhecer o nosso coração só depois de o externarmos. Não. O nosso coração é uma terra muito bem conhecida por Deus, sempre. Nosso coração é uma terra muito bem conhecida por Deus. O que Sara tinha pensado consigo mesma, o que estava apenas em seu pensamento, estava descoberto aos olhos de Deus. O Senhor ouviu o pensamento de Sara como se ela tivesse pronunciado neste microfone, saindo por essas caixas de som. E aqui é um bom exemplo do que disse o salmista, lá no Salmo 139, versículo 4. Ainda a palavra me não chegou à língua ou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. E ainda no versículo 2 do Salmo 139, de longe penetras os meus pensamentos, de longe conhece os meus pensamentos. Lembra, se você tem lido os evangelhos, lembra das várias vezes que os inimigos de Jesus o criticaram no seu coração. Eles não tinham a coragem de expressar verbalmente, então eles ficavam apenas pensando consigo mesmo. E o que a Bíblia diz? Mateus 9,4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal em vosso coração? Isso aqui fica tentando imaginar. A pessoa está só pensando, e aí o outro dá a resposta àquele pensamento. Como é isso? Como é que essas pessoas encaravam isso? Conhecendo-lhes o pensamento, por que cogitais o mal no vosso coração? O nosso Deus, como disseram os apóstolos em sua oração lá em Atos 24, tu, Senhor, conheces o coração de todos. Atos também diz, ora, Deus que conhece os corações. 2 Crônicas 6:30, só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Provérbios 15:11, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Você já parou para pensar qual seria a sensação de estar na presença de alguém que conhece tudo o que você pensa? Enquanto seus pensamentos estão sendo processados, tem ali alguém do seu lado que sabe exatamente o que você está pensando. Às vezes eu tento imaginar como seria isso lá com os discípulos. Eles estavam ali na presença de Cristo, sabendo que ele conhecia muito bem o que se passava na mente deles. Jesus sabia quando eles tinham um pensamento impuro. Jesus sabia quando eles criticavam ao outro no seu coração. Jesus sabia quando eles se iravam, mas não externavam. Continuava ali com a posição que estava tudo bem, mas lá dentro a ira, o desejo de pagar na mesma moeda. Jesus sabia quando eles duvidavam dele. Várias vezes os evangelhos vão dizer acerca de Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos. Para aqueles que não temem e não honram a Deus, saber disso, Deus conhece os nossos pensamentos, saber disso eu imagino que deve ser algo assustador. A gente vê aqui Sara tentando negar que tivesse tido esse pensamento, que tivesse rido no seu coração. Então ela riu, no versículo 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, e a ideia é eu não vou ter mais isso, Deus aí está equivocado. E aí versículo 13, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Olha o versículo 15. Então Sara, receoso, negou, dizendo, não me ri. E aí Deus teve que insistir, manter firme, é certo que riste. E ela teve que se calar. Ela não continuou ali defendendo que não tivesse rido, ela não continuou negando.
E no dia do julgamento, no dia da prestação de contas com Deus, todos vão ter que se calar quando Deus julgar os seus pensamentos. Apocalipse 2 e versículo 23, Jesus se apresenta assim: eu sou aquele que conhece ou que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. No julgamento, não vai ser considerado apenas as nossas obras, apenas o que os homens puderam ver. Vão ser julgados também, levados em consideração também os nossos pensamentos. E Cristo conhece muito bem os nossos pensamentos. Romanos 2,16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Onde é que estão os nossos segredos? Não num cofre, em algum lugar por aí, nos nossos corações. E esses segredos também serão julgados, Paulo diz, de conformidade com o meu evangelho. Então, para aqueles que não temem a Deus, que não honram a Deus, eu imagino que isso deva ser assustador. Deus vai julgar os seus pensamentos. Quanto àqueles que amam o Senhor, que honram o Senhor, deveria ser também assustador, mas tem um detalhe aí. Nós podemos apelar, sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos, os segredos do nosso coração, nós podemos apelar por sua misericórdia. Já que Ele conhece os nossos pensamentos, e nós temos servido a Ele com sinceridade, apesar das nossas falhas, apesar das nossas quedas, se nós temos servido a Deus com sinceridade, com amor, temos nos empenhado de forma verdadeira no seu serviço, penso que nós podemos fazer como Pedro: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Não foi isso que Pedro fez quando Jesus Cristo investigou lá ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu de novo: Senhor, eu te amo. E Jesus fez essas perguntas porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então, pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, como que dissesse assim: Senhor, Tu sabes todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração, então não olha para as minhas palavras, olha para o meu coração. Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Ele apelou para esse conhecimento de Deus, Deus conheceu os nossos corações, para que Jesus tivesse misericórdia dele. E nós que amamos, honramos o Senhor, apesar das nossas faltas, das nossas falhas, das nossas quedas, sabendo que Ele conhece os nossos corações e que nós o servimos com sinceridade, nós podemos apelar por sua misericórdia. Já que Deus conhece os nossos corações, já que o nosso coração é uma terra que só Deus anda, irmãos, não dá para vivermos em fingimento, não dá para vivermos disfarçando, embora podemos enganar as outras pessoas com a nossa aparência, não podemos enganar Deus. E é com Ele que nós vamos prestar contas. Se confessamos fé em Cristo, você confessa fé em Cristo, essa confissão não pode ser da boca para fora. Tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. Deus conhece os nossos corações, então, no serviço que prestamos a Ele, tem que ser com as motivações verdadeiras, não pode ser com motivações egoístas, com motivações orgulhosas, tem que ser para a glória dEle, para o bem daqueles a quem servimos. Deus conhece os nossos corações e também julgará o que se passa ali. E por último, última verdade sobre Deus. Ele planejou o nosso futuro, conhece os nossos corações e para Deus tudo é possível. Eu gostaria de reler Gênesis 18,
os versículos 10 a 14. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus existe algo que seja difícil demais, algo que seja impossível para Ele fazer? E a resposta para essa pergunta aí é não. E com essa pergunta, acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil? Deus está confrontando a incredulidade de Sara. Deus está confrontando aquele riso de incredulidade com essa pergunta retórica. Para Deus não há coisa demasiadamente difícil. E aqui eu gostaria basicamente de fazer uma reprise de algo que nós já vimos em outro episódio. Aqui no versículo 18, capítulo 18, versículo 14, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E nós vimos algo sendo dito no capítulo 17, versículo... perdi aqui o versículo... No capítulo 17, é Deus reforçando para Abraão que ele iria sim cumprir a sua promessa, depois que Abraão manifesta ali incredulidade, quando ele diz a mesma reação de Sara no versículo 17, mas Deus, ele mantém firme a sua promessa, no versículo 21 do capítulo 17, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará a luz neste tempo daqui a um ano. Mostrando que aqueles obstáculos que Abraão estava colocando, para Deus não seriam obstáculos. E aí permanece essa pergunta: para Deus a coisa demasiadamente difícil? E nós vimos em outro episódio que as adversidades, as dificuldades e até mesmo as impossibilidades que são para nós de fazer algo acontecer, não o é ou não o são para Deus. Deus não é limitado, Ele não é impedido pelas circunstâncias. Esse problema aí da idade, de outros fatores que eram obstáculos para Abraão, não eram obstáculos para Deus. Era impossível para Abraão e para Sara? Sim, para eles seria impossível. Mas para Deus, isso não gerava o menor grau de dificuldades. Deus não ia ter que se esforçar um pouco mais, exercer um pouco mais de poder, para poder cumprir o que Ele prometeu a Abraão e Sara. Não. Quanto às promessas de Deus, nada o incapacita e nada dificulta para que Deus cumpra as suas promessas. E nós vemos que Jesus Cristo, ele aplica essa verdade de que para Deus nada é impossível à questão da salvação. Lá em Marcos, capítulo 10, versículos 25 e 26, quando Deus alerta que dificilmente os ricos iriam entrar no reino dos céus, os discípulos eles ficam admirados com isso. Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então eles perguntam, então quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus, Marcos 10 e 27 é: para os homens é impossível. Quanto à salvação, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. A salvação é um exemplo, um grande exemplo de algo que é impossível para o homem. É impossível para você se salvar. É impossível para você entrar no reino de Deus, entrar no céu, pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, por você ter feito por merecer.
Isso é impossível, para você é impossível a salvação. Não entramos no reino de Deus por causa da nossa sinceridade. Não entramos no reino de Deus por causa do nosso conhecimento do que é certo, do que é errado, porque fomos tão obedientes à lei, por nossos atos de bondade. Todas essas coisas que nós podemos sim fazer, não contam para a salvação. Por isso, quando Jesus disse é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, os discípulos ficaram espantados. Eles ficaram, o texto diz, sobremodo maravilhados, dizendo entre si, perguntando um ao outro: então como é que alguém vai ser salvo? Quem, nessa condição que Jesus está dizendo, quem pode ser salvo? Se uma pessoa, no entendimento deles, se uma pessoa que tem condições de fazer boas obras, de ajudar o próximo, que é abençoado por Deus, com riquezas, se para essa pessoa é impossível ser salva, quanto mais aqueles que não têm condições materiais de fazer isso. Se não havia esperança de um rico ser salvo, então o entendimento deles é ninguém mais pode. E de fato, essa conclusão está muito certa. Ninguém pode ser salvo por seus esforços, por seus méritos, pela sua condição social. Para o homem é impossível salvar-se. Para o homem, mas não para Deus. E foi isso que Jesus disse. Para o homem, para os homens, é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Somente Deus é capaz de salvar o homem. Por isso, o mérito da salvação do homem não é que homens não serão salvos, serão, mas não por seus méritos, mas porque Deus os salvará. O mérito da salvação do homem é exclusivamente de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem não é abençoado com a salvação enquanto ele não reconhecer, eu sou incapaz de me salvar. O meu pecado me torna incapaz de ser salvo. Enquanto ele não entender isso e não invocar o nome do Senhor, ele não será salvo. No caso de Abraão e Sara, Deus intencionalmente aqui está esperando se eliminar todas as possibilidades de eles terem um filho em condições normais, para que depois fique claro que esse filho que eles vão ter, quando esse filho nascer, fique claro que isso aí não foi por mérito de Abraão, por força de Abraão, ou de Sara, mas foi uma bênção de Deus, um cumprimento da promessa de Deus. O nascimento de Isaac será, como nós vamos ver, um milagre de Deus. Deus, irmãos, ele age como um salva-vidas. Primeiro ele espera se esvair todas as suas forças, e aí quando você para de lutar, quando você para de tentar se salvar por seus próprios esforços, então é que ele vem e age. E aí no final, nós não temos do que nos gloriar, porque ajudamos o salva-vidas. E sim, só temos que agradecê-lo. O fato é que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Coisas que para nós são impossíveis, para o nosso Deus não é. Nós não o ajudamos a cumprir suas promessas, apenas aguardamos, devemos aguardar da maneira correta que ele cumpra o que prometeu. Agora, que tal pararmos e refletirmos um pouco? Nós acreditamos mesmo nas promessas de Deus? Acreditamos mesmo nesse Deus que nos fez promessas? Nós acreditamos de verdade que Deus está conosco todos os dias, que Ele nunca, como Ele prometeu, nunca vai nos deixar? Nós acreditamos nisso. Ele nunca vai nos deixar, que não importa o quanto o sofrimento dure, o quanto o sofrimento seja intenso,
Deus não nos abandonou, que Ele está ainda conosco. Acreditamos mesmo que todas as coisas, boas e ruins, estão sendo administradas, gerenciadas por Deus para o nosso bem, a ponto de sermos pacientes em meio a essas dificuldades, sabendo que Deus está cuidando, Deus está direcionando e daqui uns dias vai passar e vai estar tudo bem. Acreditamos nisso mesmo de verdade, que Ele está coordenando todas as coisas para o nosso bem. Acreditamos mesmo que Ele é poderoso e que com sabedoria está cuidando de cada dia das nossas vidas. Acreditamos, irmãos, que mesmo quando as dificuldades nos apertam, nos espremem, Deus é poderoso e capaz de nos livrar da provação. Porque é fácil duvidarmos de Deus quando nós não enxergamos qual seria o meio que Ele iria utilizar para nos livrar, quando a gente não consegue perceber, isso aqui seria o meio que Deus poderia usar. Quando a gente não consegue perceber esse meio, a gente quer duvidar, Ele não vai fazer nada, Ele não é capaz, Ele não é poderoso. Muitas vezes, o nosso coração precisa ser confrontado com esta pergunta: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Escute, não é difícil para Deus cuidar de nós. E Ele não dificulta em cuidar de nós. No tempo certo, Ele cumprirá o que de bom nos prometeu. No tempo certo, o aperto financeiro vai passar, seremos curados de nossas doenças, o nosso coração será consolado de todo sofrimento. Muitas vezes, o nosso coração precisa ser confrontado com essa pergunta: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Porque a resposta para essa pergunta é consoladora. Precisamos ser confrontados com ela, porque a resposta que ela nos traz é consoladora. E nós podemos orar a Deus, e as palavras dessa oração ser a resposta para essa pergunta. Sabe qual é a resposta para essa pergunta? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? São as palavras de Jeremias 32 e 17. Abra nessa passagem aí, por favor. Jeremias 32 e 17. Tendo em mente a pergunta: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha a resposta, Jeremias 32 e 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Dizendo de outra maneira: Senhor, tu foste poderoso para criar os céus e a terra. Então, de modo nenhum, qualquer outra coisa é difícil para o Senhor. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Não é difícil demais para Deus, irmãos, cuidar de nós. Nas dores e na alegria, na abundância e na escassez, na saúde, na doença, com boletos ou sem boletos, com dívidas ou com dívidas ou sem dívidas, no fracasso ou no sucesso, Deus está cuidando da vida dos seus servos. E o que de bom Ele tem nos prometido, o planejado, vai ser cumprido. Daqui a um ano, talvez mais, talvez menos, Ele que sabe. O certo é que, para Ele, tudo é possível. Eu acho que depois de ter dito tudo isso, nós podemos agora sair de debaixo lá do carvalho, onde está Abraão, Deus e os anjos, e podermos voltar para as nossas casas com um coração
mais confiante no Senhor, mesmo que estejamos passando por um momento de sofrimento, de dor, nós podemos voltar para nossa casa com o coração confortado. Volte para a sua casa, lembrando que o Senhor planejou o seu futuro. E que Ele conhece bem o seu coração. Ele sabe da sua sinceridade em servi-lo. E você pode se colocar diante de Deus em oração, crendo que para Ele tudo é possível. Crendo que para Deus não é difícil demais cuidar de você. Vamos orar. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder e com Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Não é difícil para Ti, ó Deus, cuidar de nossas vidas. Nos faça crer nisso, de forma verdadeira e profunda em nosso coração. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém.